Welcome to the podcast Raw God. Nós estamos aqui mais uma vez com mais um episódio, com mais surpresa que Deus ele tem cada dia mais conectado com pessoas, trazendo pessoas para o nosso podcast para compartilhar o reino de Deus, porque essa aqui é uma plataforma que a gente quer compartilhar sobre o reino de Deus. E Deus tem colocado pessoas nas nossas vidas para que eles venham aqui nesse podcast, né, no nosso estúdio, para compartilhar a vida. Isso que é mais importante. Muitas vezes a gente quer compartilhar a palavra, mas a palavra sem vida ela não tem muito, impacto. Mas quando pessoas vêm aqui e elas começam a compartilhar a vida, testemunho daquilo que Deus fez na vida deles, naquilo que Deus está fazendo, isso tem muito impacto, isso, é precioso para Deus. E hoje nós estamos aqui com um coração muito feliz que um grande homem de Deus recebeu o convite e ele está aqui com a gente hoje. Pastor Eduardo. E aí, meu brother? Tudo bom? Você é bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por você dizer sim, estar aqui, compartilhando esse sonho, porque isso aqui pertence a Deus, É algo que Deus deu pra gente e a gente, cada dia mais com pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que vão estar compartilhando os sonhos, aquilo que Deus, os projetos que Deus fez na vida deles. Então, pastor, você é bem-vindo para estar aqui compartilhando com tudo que Deus colocou no seu coração. Amém. Querido, privilégio é nosso. Que privilégio te conhecer e poder participar desse momento ímpar, é privilégio sobre privilégio. Obrigado, pastor. Olha, assim, o nosso coração tá... O Vitor que me conectou com você, né? Então, assim, quando eu te conheci, antes mesmo de eu te conhecer, quando o Vitor começou a conversar a respeito, dar uma testemunha, eu falei assim, cara, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso conhecer, por favor, me conecta com ele. Nós tivemos ali, foi muito bom. E eu, assim, eu falei, cara, vem aqui no podcast e ter esse tempo, esse tempo precioso. A recíproca é verdadeira, viu, meu irmão? Amém. Que privilégio conhecer a tua história, conhecer toda essa base. Vocês são fantásticos. Obrigado, pastor. Esse é só o começo de muitas, mas muitas bênçãos. E vocês são aí esse porta-voz mesmo de boas novas. Glória a Deus. E de uma forma tão extraordinária. Parabéns, meu irmão. Obrigado, pastor. Então, assim, conta para nós, conta para quem está assistindo, da onde que você vem, a sua história. Eu sei que hoje é pastor Eduardo, mas eu gostaria muito de saber, se você compartilhar o Eduardo, da onde que o Eduardo vem no Brasil, o que o Eduardo fez, né, na sua vida, a sua profissão, o que você fazia. Compartilha para a gente com essa... Eu venho de Belo Horizonte, sou mineiro, um mineiro ai. Mas eu queria me aprofundar um pouco mais dentro da minha história, porque para que eu chegue hoje, né, ao pastor Eduardo Itaboraí, tem toda uma história por trás que se desenrola. A minha família era tradicional, uma família cristã. Eu nasci dentro de um lar evangélico. Tive esse privilégio. Minha mãe não poderia ter filhos. Eu tenho um irmão gêmeo. Uau. E nós somos frutos de um milagre. Aliás, a minha vida representa um milagre, porque eu nasci desacordado e aos 6 meses, aquela situação prematura, nasci em 69, no dia que o homem estava pisando na Lua. Eu não sou luado, não sou voado, nem luado. Mas depois de um processo, mamãe conta que eu tive gastroenterite e junto com isso uma infecção generalizada. O médico chamou a família e disseram, olha, só tem 1 hora de vida. Mamãe foi com meu pai e juntamente com a minha avó e um casal de tios. E ali ela fez a melhor das orações. E ela disse, Senhor, se for para honra e glória do teu nome, que ele viva. E ela não sabe por quantos minutos ainda ficou orando. E simplesmente, quando ela saiu, os médicos desligaram os aparelhos. Mas minha avó, ela sempre disse que, desde que eu nasci,
né, e que eu tive a oportunidade depois de acordar e abrir os olhinhos, eu sempre fui muito sorridente. Uau. E quando ela volta naquele lugar onde eu estava, não aceitando, né, aquela situação, ela tira o pano e ali eu abro meus olhos e abro um sorriso. E ali começou o milagre. Uau. Então eu era conhecido como o menino do milagre naquele hospital. E eu muito cedo eu comecei a enveredar dentro da área artística. Eu já vinha também de uma família de grandes artistas. Eu tinha um tio que era cantor de ópera, tinha um outro tio que inclusive foi uma das minhas inspirações, que também era cantor. E eu comecei ali a tocar órgãos, nunca ninguém me ensinou, e tocando piano, e depois violão, e fui me enveredando em outros instrumentos. Muito prematuramente eu comecei dentro da igreja metodista, né? Aos 7 anos eu já comecei a pregar. Uau. Né? Muito prematuro para aquela época, né? Imagina um menino, né? E ali eu fui desenvolvendo, né, os ministérios e desenvolvendo junto com meu pai também. Meu pai foi uma das grandes referências, tanto meu pai quanto minha mãe. E a igreja metodista é uma igreja que ela tem uma base, né, doutrinária muito boa. Sim. E eu costumo dizer que aquilo que eu aprendi na escola dominical não difere de tudo aquilo que eu aprendi no fluxo existencial, até mesmo dentro do seminário e outras estruturas. Era uma igreja realmente que tinha uma base muito boa, assim como a igreja presbiteriana, a igreja batista. Eram igrejas históricas, né, que continham um cunho de ensino muito mais profundo. E ali foi sucedendo. Meu pai, um grande empresário, eu comecei muito cedo com ele a trabalhar com meu pai e aprendendo desde as bases. Não tive privilégios. Então, assim, eu comecei a galgar a vida dentro desses processos de ensinamento. Só que aos 16 anos, quando muito prematuramente, eu já estava, inclusive, envolvido já dentro desse campo teológico, 16 para 17 anos, eu tive uma grande frustração, que foi justamente com meu pai. Meu pai, ele se permitiu uma queda, e dessa queda veio um adultério com a melhor amiga nossa, Uau. casada, com 2 filhos dentro da igreja. Eu não tinha uma estrutura de absorção emocional tão grande, aquilo ali serviu como um grande baque na minha vida, e tudo aquilo que transcorreu daquela escolha de meu pai, né, daquela queda, e ele simplesmente, aquilo que era para mim a maior referência, né, o meu valor ético, aquilo que eu tinha como referência moral, ética e espiritual, de repente as coisas começam a desmoronar. E juntamente com isso, eu vou só acertar aqui, juntamente com isso outras coisas começaram a suceder dentro da própria estrutura da igreja, que a gente não vai agora se ater por questão ética, mas aquilo ali, meu mundo desmoronou. Então, tudo aquilo que eu havia traçado dentro da linha, eu vou ser um pastor, né? É isso que eu fui chamado. Eu já pregava desde os 7 anos. Uau. Eu amava evangelismo. Eu lembro que na nossa época a gente ia para as ruas evangelizar, e a gente começava cedo. Tinha escola dominical, depois pregação, depois era a hora do almoço, a gente já voltava para fazer evangelismo nas ruas, nas favelas. Era assim, né? As pessoas se lembram muito bem de como funcionava, né? E existia aquele amor. Quando não, 6 horas da tarde, a gente estava de novo fazendo evangelismo de rua. Então eu cresci dentro desse ambiente extraordinário. Mas aquela decepção foi tão grande na minha vida que eu abandonei. Para você ver, né, que Abandonei tudo. como a identidade de um pai, Sim. né, ela é muito forte. Ela é muito forte. Por isso que a gente vê assim uma geração hoje que ela tá perdida porque ela perdeu a identidade paterna. Aliás, digamos... eu vou até mais longe. Não é só a questão da identidade paterna. No meu caso, especificamente, quando nossos valores não são bem estruturados no sentido daquilo que é a nossa maior referência, que é Cristo, que é a própria palavra, porque ainda que nós tenhamos essa visão de paternidade aflitiva, ou muitas das vezes distorcida, né? A gente sempre espera dos nossos pais. E é por isso que Deus se apresenta como pai, o pai perfeito, o pai amoroso. E foi justamente isso que mudou o meu padrão de vida. Porque até então, o que aconteceu? Eu havia abandonado tudo. E Deus me deu corda nessa minha loucura.
Eu não conhecia a misericórdia. E só sabe o preço do perdão e da misericórdia quem um dia necessitou. E eu precisei desse perdão, dessa misericórdia. Uau. Porque eu comecei a trilhar por um caminho, e aí, quando começa a abrir esse espaço para a minha área artística, eu conheci uma grande mecenas da área da música, Isabel, era o nome dela. Ela disse, não, você não vai... Eu já tinha no coração o desejo de vir para os Estados Unidos. Ela falou, não, você não vai para os Estados Unidos, não. Você vai se tornar um dos maiores tenores. Eu falei, como é que funciona isso? Ela falou assim, você já canta, menino, você já tem talento. Uau. Você vai crescer. E aí eu conheci meu professor na época, o Walter Cardoso, e ali, simplesmente em poucos meses, eu já estava me tornando um dos ícones da música lírica. Porque você falou que toda a sua família é assim, já né? vinha de uma estrutura, entendeu? Eu já gostava, o meio da ópera, o meio artístico já fazia parte, né, do meu sangue artístico. Eu já tinha isso no sangue. Sempre amei, mas a minha decisão pela palavra, por ser pastor, isso era algo muito fixo para mim. E eu só deixei a priori, né, de galgar esse caminho por causa de uma decepção. E aí, muitas das vezes, onde muitos trilham justamente essa via contrária, porque se permitem situações e viverem de abandono totalmente daquilo que são as bases do evangelho. Porque se a gente não entende que qualquer ser humano ele é susceptível à queda e que o que faz com que a gente realmente traga essa essência do evangelho é a possibilidade da redenção, é a possibilidade do recomeço e de entender não apenas a fragilidade, mas de entender a miserabilidade. E aí foi quando eu me vi, porque quando eu comecei a viver situações muito piores do que a do meu pai, eu comecei a entender o que era realmente o preço do perdão e da misericórdia. Uau. E aí, dentro da minha veia artística, eu tive várias oportunidades. Eu cantei na Europa, eu cantei em Londres, eu cantei aqui nos Estados Unidos, então eu fiz uma carreira brilhante. E Deus foi me dando corda, e Deus é especialista em dar corda. Deus permite, Ele né? é especialista. Então, vai, assim, meu filho, vai. Eu me tornei aí um ícone da música lírica. E tive a oportunidade de cantar em grandes teatros, com grandes maestros, mas existia sempre esse vazio. O vazio justamente daquilo que foi um dia a oração da minha mãe. Se for para honra e glória do teu nome que ele viva. Não que uma pessoa cristã não possa estar dentro de um meio artístico. Sim. Né? Nós não queremos aqui, de forma alguma, fixarmos isso como um impedimento, mas o chamado foi muito específico. E aí Deus me deu corda, e nessa corda que ele foi me dando, infelizmente, eu me enveredei em caminhos tortuosos, equivocados. Cometi muitos equívocos, muitos erros. Até que um dia eu estava, depois de anos de carreira artística, num hotel, e eu disse, eu não consigo mais estar assim. E aí, quando eu escutei a voz nítida do Espírito Santo, trazendo à minha memória aquilo que foram as palavras da minha mãe, quando dizia, se for para honra e glória, volta a ratificar do teu nome que ele viva. E Deus, como se Deus dissesse para mim, minha mente era claro a voz. E aí, o que você vai escolher? É hoje o seu ultimato. E eu não tive dúvida naquele dia de abrir mão de tudo. Porque muitas coisas eu já estava perdendo em decorrência das minhas más escolhas. É porque aquele dia você fez a escolha certa, né? De voltar ao propósito de Deus, ao chamado que Deus tinha para sua vida, não é verdade? Mas precisou de eu chegar dentro de um abismo existencial, porque dentro do contexto carreira artística, eu já estava no topo. Mas dentro do contexto vida, dentro do contexto família, era uma tragédia. E eu me permiti viver isso. Então, eu não tinha uma outra saída a não ser entender que não adianta. Você pode galgar grandes sonhos, você pode conquistar. E as conquistas fazem parte das nossas vidas. E Deus, ele nos abrilhanta justamente com essas possibilidades. Uau. Mas, ao mesmo tempo, você vai pagar um alto preço pela desobediência. E aí, melhor obedecer do que sacrificar. Eu estava sacrificando um tempo, eu estava sacrificando a vida e o convívio daquelas pessoas que tinham uma expectativa, que viam, na realidade, em mim algo muito mais do que o tenor, o grande tenor Eduardo Itaboraí, ou o maestro, entendeu? Ou o compositor. Não.
Deus esperava algo de mim, ainda que nesse meio eu tivesse aproveitado oportunidades para falar do amor de Cristo, mas não era a mesma coisa. Porque a minha vida estava imerso em mentiras, em situações obscuras. Então, Deus precisou trazer isso à tona. E o extraordinário é que Deus ele traz as coisas à tona, não é para a nossa vergonha, é para conserto. Uau. E foi o que aconteceu comigo. E nessa eu fui alcançado de novo por essa graça que simplesmente me fez entender, naquela noite, algo diferente. Porque até então a gente sempre falava, pisei na bola, não devia fazer isso. Naquele dia eu entendi que eu estava ferindo a santidade de Deus. Uau. E no momento que eu entendi que eu estava ferindo a santidade de Deus, não me deixou uma outra alternativa a não ser me render totalmente a Ele. E foi quando eu fiz a decisão de vir para os Estados Unidos, retomar meus estudos e tudo mais. E aí foi quando eu vim para os Estados Unidos, já vim como pastor, depois aí transcorre um tempo, eu vim como pastor e aí começou, né, esse processo de reconstrução. Uau. Na minha vida. E aqui eu já vim como pastor e as coisas começaram. E aí transcorreu durante esses 17 anos a 18 anos, basicamente, toda a minha história aqui nos Estados Unidos. Não apenas como pastor, como professor também. Eu tive a oportunidade de lecionar aqui nos Estados Unidos. E Deus mudou a nossa história. Hoje eu sou pastor-presidente do Ministério Alliance Ministries há mais desde 2009, 2008, na realidade. Então, Deus é especialista em mudar histórias. Não sei se o pastor permite que a gente coloque um link do Eduardo, quando a gente quer colocar aqui no nosso podcast embaixo, um link do Eduardo cantando ópera, que você deve ter no YouTube, sim, né? Sim, sim, eu posso. Porque... Eu não gosto muito, não. Mas eu creio assim, é legal, porque... Sim, claro. Sim. Por mais que você, digamos assim, você foi artista, mas você foi muito bom, porque eu vi os seus, sabe, eu vi os seus vídeos, eu vi o que você fazia, você era muito bom naquilo que você fazia. Eu tive a oportunidade, só para você ter uma ideia, eu ganhei o concurso Bidu Sayão Internacional de Canto, eu ganhei uns 3 concursos internacionais de canto, além do Bidu Sayão, ganhei alguns concursos nacionais, então assim... a minha vida ela projetou de uma forma muito rápida dentro desse meio artístico. E quanto tempo você ficou nesse meio artístico? Há uns 17 anos. 17 anos. 16 para 17 anos. E isso te abriu portas de você viajar o mundo todo, né? Viajei para a Inglaterra, viajei para a Europa, vários países. Tive a oportunidade aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu deixei um legado também de alunos. Então, assim, a gente fez história. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe... Eu nunca fui muito ficcionado nessa questão de vaidade. Sim. Eu nunca fui muito diferente no sentido da minha essência do que eu sou hoje. Eu sempre fui um coração muito aberto. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha esse coração aberto, despojado, amava Deus, mas, em contrapartida... as escolhas e aquilo que eu estava vivendo e a forma como eu estava vivendo era totalmente contrária. Não pelo canto em si, não pela carreira pela em arte, si. né? Não nada pela a ver, arte, isso. Nada a ver. Mas era justamente pelas escolhas que permeavam justamente esse universo. Porque algo que é importante nós frisarmos é que, às vezes, há uma grande discussão concernente a isso, né? O indivíduo ele pode ou não pertencer a esse meio, fazer isto ou não. Eu creio que Deus nos dá grandes oportunidades de você estar em determinados lugares que uma pessoa comum não vai estar. Sim. Mas o grande diferencial é a minha luz. Ela vai brilhar ali? Eu vou realmente ser sal agindo daquela forma? Ou eu estou agindo de acordo com uma conveniência daquilo que são simplesmente os meus sonhos e aquilo que são os meus ditames? Yeah. Isso é um diferencial. Uma coisa que eu vi assim, outro dia eu estava escutando uma mensagem a respeito que o homem, ele não foi criado para receber glória. Por quê? Porque a glória é de Deus, né? A glória pertence a Deus. Mas o que a gente vê assim no meio artístico, né? Digamos assim, pessoas que exemplo, cantores ou que têm a arte em si, eles se tornam a ponto de ir para o suicídio, a viver uma vida, morrer, acabar. Por quê? Porque o homem não tem essa estrutura de glória, sabe? De receber glória. E ele começa, e quando ele chega ao ponto que ele está assim, saturado, infelizmente a vida dele, por quê? Porque ele acha que a arte,
aquilo que Deus deu, aquilo que Deus criou, é dele. Então ele pega para ele, né? Então eu vi isso assim, nós não somos criados. E aí, esse encontro que você teve com Deus no hotel, né, que você falou, nada mais é do que Deus te atraindo com corda de amor, não é? Amém, De te amém. levar de volta Sim. àquele, né, o propósito. E aí eu conheci o preço do perdão e da misericórdia de Deus como nunca. Porque só quem já... E todos nós somos susceptíveis a isso constantemente. Yeah. Esse valor, esse preço do perdão e da misericórdia. Mas algo interessante disso que você disse agora é justamente quando você lida com algumas questões como a soberba. O que foi, na realidade, o que culminou a queda de Lúcifer? Foi o orgulho. E essa é uma frase comumente que nós conhecemos. Você quer conhecer alguém? Dá poder, dinheiro. Se a pessoa não tem uma estrutura, né, emocional para lidar com essas questões de poder, de fama, isso nunca foi meu grande obstáculo. É isso que é interessante. E isso, para mim, não foi o calcanhar de Aquiles. Eu sempre consegui lidar com essas questões de uma forma muito bem resolvida. Eu nunca deixei com que a fama... Porque eu sempre tinha uma frase que era máxima em minha vida, que ainda continua sendo. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que vier a ser e a ter, vem do Senhor. Uau. Eu tinha consciência disso. Isso me lembra uma canção. E eu já tinha isso como uma máxima, sabe? É uma frase que hoje você escuta muito em relação a alguns preletores, até mesmo artistas, mas era uma realidade. E esse não era o meu problema. O meu problema, meu calcanhar de Aquiles, era justamente aquilo que eu vivia em cima de todo esse universo das minhas escolhas emocionais, Uau. das minhas escolhas pessoais. Porque o que acontece? Nós sempre procuramos, quando nós estamos bem atendidos dentro daquilo que são as nossas expectativas, você levanta uma série de situações para justificar e se respaldar em cima de atitudes que não têm respaldo. E aí o que me fez voltar, como eu te disse, foi justamente essa consciência. Eu estou ferindo a santidade de Deus. Não há como. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer ao Senhor nesse sentido, ele te faz entender a santidade de Deus e que não há como. Porque sem isso, você não tem como ter uma intimidade, uma conexão nem com o reino e nem com nada, a não ser com você mesmo. E esse universo que muitas das vezes as pessoas elas querem muitas das vezes absorverem para si, que é justamente o ter, o possuir. E o ter, o possuir não pode ser desassociado ao ser. E é esse o problema maior, essa questão da identidade. Que eu creio que hoje essa desassociação da identidade é porque as pessoas elas colocam o ter desassociado ao ser. E o ser ele está em conexo direto com o ter. Yeah. E aí é onde as pessoas se perdem, é onde eu me perdi. Por causa que eu vejo assim, a mídia social, ele te mostra o ter, ele não mostra o ser. Não. E as pessoas, a gente, né, é aguçado pelo ter. A pessoa está viajando, a pessoa está isso, tem o carro, tem... Então Sim. é só o ter, mas não o ser. Então as pessoas elas têm desconectado. Isso é realmente o que você falou. Desconecta o ser com o ter. Então o foco fica mais no ter e as pessoas perdem o ser, que é a identidade por si próprio. E a palavra de Deus, a todo momento, ela te traz essa realidade. Ela, de forma alguma, você vai ver de Gênesis a Apocalipse o ter longe do ser. E as pessoas hoje, infelizmente, aí a gente vai até para um outro lado, que é aquilo que a gente está retratando hoje do evangelho que é pregado, dentro dessa prateleira das conveniências, onde muitas das vezes é apresentado o universo do ter e não do ser, e de não entender, como você mesmo disse, que tudo redunda para a glória dele, o louvor dele. Deus, quando nos criou e quando ele projetou a sua imagem em nós, é justamente dentro desse sentido, para que nós entendêssemos a soberania de Deus, a grandeza de Deus e tudo aquilo que ele nos permitiu, como dizem os hispanos, um regalo, né, desfrutar, mas tudo redunda no louvor e a glória dele. E quando nós perdemos essa referência, nós começamos a ser tão soberbos, tão egoístas, mas nós apenas disfarçamos isso dentro de um evangelho que se diz evangelho que não é evangelho. Uau. E aí nós estamos vivendo hoje, em contrapartida, né,
tudo isso que está aí diante de nós, esse abismo enorme entre aquilo que é o reino de Deus, a palavra como palavra, e aquilo que muitas das vezes está sendo pregado. Esse tem sido meu grande conflito, justamente nesse sentido. Eu creio que de todos aqueles que amam a palavra de Deus, tem sido justamente isso. Uau. É como a gente enxerga hoje o Evangelho, é como a gente vê todas essas possibilidades até então que Deus nos permitiu viver, toda essa construção, porque tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que foi a estrutura das nossas vidas, servem como ferramentas preciosas nas mãos de Deus, para forjar o nosso caráter e até permitir que nós sejamos como exemplo para a vida dos outros. Né? Mas a gente está aí diante do Evangelho um tanto desconexo, né? Onde o ser e o ter está cada vez Distante, mais né? distante. Fica um abismo, né? Um abismo entre o ser e o ter. Mas, e aí você veio para os Estados Unidos, hoje você é o pastor Eduardo. Hoje já não é mais o cantor de ópera, Sim. não é mais aquele cara que, né, viajou e cantou e aos olhos de muitas pessoas, né? E foi difícil. Maravilhou, né? Algumas Sim. pessoas, né? Muitas pessoas. Mas e hoje o pastor Eduardo, aquele que é pastor, apacenta as ovelhas. Até a gente estava conversando, você falou assim: oh, o Senhor me coloca umas ovelhas que eu tenho que estar tratando elas, tal. Como que é isso, sabe? Aquele homem que estava nos palcos, não estava, né? Agora está ali. Porque agora é diferente. Hoje você está no púlpito, mas você tem que sair de lá e tratar as ovelhas, conversar, ter... Né? Como que é essa vida? E também você é um businessman, né? Aqui em Jacksonville. Você é um grande empresário, né? Um homem abençoado, com visão, um visionário, né? Mas conta para nós, como é esse pastor Eduardo? Well, é um grande desafio, porque quando você volta para tudo aquilo que foram as bases. Aliás, isso diz respeito até ao nome do teu projeto. Extraordinário. Nós vamos conversar depois mais acerca disso. Mas quando você entende projetos, tudo aquilo que foi a construção, né, dentro da tua formação teológica, dentro daquilo que é o teu amor por almas, porque algo que vem dentro do meu coração latejante a todo momento é almas. Almas, almas, almas. Aí eu lembro de tantos avivadores, de tantas frases, como define dar-me alma, senão eu morro, e tantos outros. E a gente vê essa geração hoje destituída totalmente desses valores, que são os valores de Deus, o amor às almas. E hoje a gente vive uma facilidade muito grande do evangelho que é mascarado. O evangelho que, permita-me dizer, o evangelho adúltero. E aí é onde entrou o meu grande conflito. Porque, paralelamente a isso, Deus me deu a oportunidade, como você disse, de abrir um negócio. Hoje eu sou dono aqui em Jacksonville de um dos principais mercados, padaria, restaurante. Agora a gente inaugurou nosso restaurante. Aí tem um açougue ali. E a comida é deliciosa. E a comida é boa. O Vitão que me levou lá. Vamos comer lá. Isso é uma bênção, meu querido. E Deus me deu, assim, uma esposa maravilhosa, uma mulher extraordinária. Eu tenho uma filha de 5 anos, a Grace, tenho a Isabelle de 15 anos e o Isaac de 14. Minha esposa Gisele, amor da minha vida, presente legal. de Deus. Apaixonado aqui no ar. Mas, assim, esse desafio em ser pastor, principalmente na América. A América, na realidade, ela consegue captar coisas que em nenhum lugar, talvez, você vai conseguir tão rápido. Porque aqui, por ser um país capitalista e você ter tantas oportunidades, e, ao mesmo tempo, lidar com essas situações de imigrantes que vêm para cá. São realidades totalmente antagônicas daquilo que a gente vive no nosso país de origem. Sim. Entendeu? Você está lidando com pessoas que já vêm, muitas das vezes, com aquele sonho, mas que trazem, muitas das vezes, uma bagagem de descontentamento, até mesmo por aquilo que já viveram no Brasil, que estão vivendo, talvez, em outras partes aqui da América, e quando chegam aqui, tratando agora de Jacksonville, a gente tem muita gente desigrejada, muita gente decepcionada, muita gente frustrada com o evangelho, porque o evangelho deixou de ser este evangelho de palavra por palavra para ser algo que muitas das vezes enfoca outros valores a não ser os valores do reino. Então, assim, ser pastor hoje, eu creio que
é acima de tudo, a ratificação de tudo aquilo que foi a minha consciência do que é ser discípulo de Cristo. Uau. E não é fácil. O pastor que diga que o ofício pastoral é um ofício fácil, não é. Não é um ofício fácil. Não é. Eu vejo, porque eu entrei muito na cultura americana, né? E eu vejo assim que muitos pastores americanos estão abandonando o chamado. E Estão suicídio. abandonando- e suicídio. Você tem uma gama de pastores Que é- dentro desses 4 anos Uhum. que suicidaram aqui na América. Yeah. Entendeu? De conflitos mesmo, conflitos pessoais, conflitos emocionais. Mas é justamente, sabe por quê? Eu costumo dizer que quando você não foca o evangelho como sendo a primazia, porque senão nós vamos construir expectativas. O que está acontecendo hoje? Vamos fazer aqui um rápido apanhado. Você tem uma gama de pessoas que são construídas aquilo que são as evoluções espirituais que eles mesmos dizem, em cima de expectativas que muitas das vezes se frustram, porque na realidade eles já vieram para o evangelho com expectativas frustradas, porque foi oferecido a eles isso. Então o que acontece? Hoje você tem uma geração totalmente perdida dentro da igreja. Por quê? Porque o que acontece? As pessoas elas vêm para Jesus não pela necessidade de ir a ele, porque eu sou pecador, eu necessito da graça de Deus, Uau. eu necessito de arrependimento, eu necessito de entender essa miserabilidade, ou seja, o entendimento daquilo que eu sou e de quem é meu Pai. E da necessidade justamente de eu me conectar com o Pai. E se você não entende aquilo que você foi e aquilo que você pode ser em Cristo, Uau. você vai construir uma identidade totalmente fajuta, totalmente mentirosa. E é isso que está sendo criado. Porque as pessoas estão indo para a igreja diante de expectativas que não são respondidas. E quando se frustram, o que acontece? Abandona a Eles igreja. abandonam. Porque a gente vê isso, que isso não é novo, sabe por quê? Porque a gente vê quando Jesus ele falou para os discípulos, vocês querem ir também? Porque já tinha um monte de gente abandonando. Mas só que Pedro, Isso é muito mais velho do que a gente possa imaginar. ele tinha a revelação de quem era Cristo. Não é verdade? Que ele deu uma resposta para Jesus, né? Aonde nós iremos, Senhor? Se somente tu tens as palavras de vida eterna. E isso realmente é o cristão que ele está na igreja, que não é fácil, a vida cristã não é fácil, mas ele permanece. Ele está ali, sabe? Ele permanece até que ele venha dar frutos, né? Até que ele venha ser uma árvore frondosa, sabe? Até que ele possa, sabe, ser aquele homem experimentado em Deus. Caso contrário, a gente vai pular de igreja em igreja em igreja, vai abandonar. Ou muitas vezes nem é ir para outra igreja, às vezes é desistir de estar em comunhão, sabe? Às vezes é isso mesmo, a pessoa, vou ficar em casa. Aqui na América é muito fácil, né? Vou curtir meu final Essa de comodidade, semana. né? Vou na Disney, né? Que a Sim. Disney é 2 horas daqui. Então, assim, Aliás, você me citou algo aí que me fez lembrar. O grande problema eu vejo dentro de 2 pontos. Primeiro, porque as pessoas, à semelhança da Disney, elas criam um mundo fantasioso. Que o fato de eu aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador, né, está sendo me oferecido um mundo encantado, onde tudo é só maravilha, onde os meus problemas todos vão ser resolvidos por Deus. Ou seja, olha as expectativas que vão sendo criadas. Esse é o evangelho que está sendo criado. Não é o evangelho que diz assim, Deus é soberano e ele pode dizer não. Eu vou para Cristo por aquilo que ele pode me dar. Não no sentido da salvação, do perdão, do entendimento do que verdadeiramente é estar em Cristo, mas naquilo que eu posso possuir. E aí nós estamos criando uma geração de lunáticos, onde muitas das vezes o nivelamento da santidade, as pessoas levantam a mão, as pessoas oram, as pessoas cantam, mas elas vão de qualquer jeito, elas se vestem de qualquer jeito, elas têm um linguajar que simplesmente não é um linguajar santo, e a santidade de Deus, que é um padrão único, ela não é mais tocada. Porque isso afugenta. Falar de santidade, falar na realidade de vida com Deus. Porque, veja bem, eu vou até usar um exemplo. Hoje o que mais se escuta é o seguinte: Deus, ele pode te dar tudo.
todos os seus sonhos vão ser realizados em Deus. E quem disse isso? A Bíblia não diz isso. É verdade. Deus é soberano. Deus, muitas das vezes, ele vai ser até muito mais negacionista em relação às nossas expectativas do que muitas das vezes nos propiciar situações onde vamos ter esse deleite. Vou te dar um exemplo a respeito disso. Como nós temos uma paternidade muitas das vezes distorcida e aflitiva. Jesus, quando ele recebe a mensagem daqueles que eram os mensageiros de Maria e Marta, que Lázaro, o seu amigo, ele está para morrer. A expectativa que era no nosso coração de receber uma mensagem, olha, se você puder fazer alguma coisa, o que você faz? Você vai de encontro. Jesus, ele ouve aquela mensagem, ele acolhe tudo aquilo ali com muito carinho, com muita atenção, mas ele simplesmente ele não faz absolutamente nada. Pelo contrário, ele cita uma frase ali que chega a atormentar até a cabeça do Satanás. Ele diz assim, muito me alegro que lá não estivesse. Isso choca. De repente, você tem alguém que poderia ali sanar uma situação de imediato, antes que o mal se instalasse. Porque dentro da nossa paternidade aflitiva, o que é que nós fazemos? Se a gente sabe que os nossos filhos ou alguém amigo está em apuros e a gente pode fazer algo, A gente corre para socorrer. você corre. E aí a gente quer transferir essa paternidade aflitiva nossa para Deus. E nem sempre Deus vai fazer, ele vai te fazer esperar. Ou muitas das vezes ele vai deixar o mal se instalar justamente porque há um propósito por trás disso. E esse evangelho que é pregado hoje diz, não, Deus vai resolver todas as coisas. Deus pode resolver? Pode. Pode. Ele é poderoso. Sempre. Existe um versículo que eles estão usando muito agora, é assim, tudo que o homem pensar na sua alma, assim ele é. Mas tem uma outra parte que fala assim, e a vontade de Deus, entende? Porque às vezes eu posso pensar em minha alma algo que não tem nada a ver com o propósito de Deus, né? Eu posso pensar, claro, eu posso despertar e declarar o meu dia ser um dia abençoado, declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso declarar a palavra de Deus. Mas o homem pensar aquilo que ele pensa em sua alma, assim, ele é, como se fosse... Ok, então eu vou pensar que eu sou milionário hoje. Eu creio que o grande problema... Mas é a vontade de Deus? Eu creio que o grande problema está justamente em nós entendermos qual é o propósito da nossa vida. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Para que fim nós somos criados? Como nós falamos, desde o início, nós somos criados para o louvor e a glória de Deus. Quando nós temos essa compreensão, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, fazemos, viemos a possuir, vai justamente nortear esse pensamento. Então, nós não vamos construir, na realidade, expectativas em cima de nós mesmos. E aí é o grande problema, porque o evangelho que se prega hoje é que você pode, você vai alcançar. É o evangelho, muitas das vezes, que não foca o indivíduo dentro daquilo que busca a santidade do Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí, de repente, é muito fácil, porque esse evangelho que tipifica todos dentro desse nivelamento de que eu posso ter sem ser. Aí a gente vai voltar naquilo que foi justamente o início do nosso posicionamento em relação a isso. É o que as pessoas criam falsas expectativas. E aí nós construímos esse evangelho totalmente distorcido que a gente vê hoje. E pessoas cada vez mais distantes da palavra. E qual que é a culpa disso? De quem é a culpa disso? De quem é? De quem é a culpa, pastor? São daqueles que distorcem a palavra. Aqueles que têm justamente o veículo de consciência, porque a palavra ela vem iluminar a consciência. Só que o que eles estão fazendo é distorcer cada vez mais a consciência daqueles que ainda não foram iluminados. E que estão sendo, muitas das vezes, foco de um evangelho distorcido, e aquilo que eles vão captando na mente é simplesmente algo que sai muito longe daquilo que são as bases, daquilo que realmente Deus se propôs para a humanidade. É triste. E assim, como que o senhor vê, como que a gente pode voltar para esse raw, para essa essência? Sabe? O que a gente precisa fazer como cristão? Sabe? Um exemplo que você fala assim, ó, eu creio que dessa maneira, eu creio que a palavra de Deus, ela liberta, eu creio que ela transforma, né?
o que que nós, nesse mundo, até hoje nós estamos vivendo, né, na inteligência artificial, né? Que é um outro assunto que, cara, eu tenho assim, mergulhado nisso, tenho... Sinistro. É sinistro, cara, até é perigoso, sabe? Sim. Mas, então, assim, imagina que a gente está vivendo essa, sabe? E para quem pode falar outras línguas, por exemplo, o espanhol, o inglês, esse mundo ele abre muito mais porta. Quem fala simplesmente consegue ler o português, ele está limitado, né? Ele está limitado para aquilo que é traduzido. Mas quando você começa a ler o inglês, a entender, porque a língua inglesa é a mais falada no mundo, Sim, né? sim. Então, assim, tudo que se cria hoje, tudo que você vê hoje, cultural, nações, no inglês você tem muito mais coisas, muito mais coisas. Então, assim, a sua vida, você é capturado com tanta informação, tanta coisa, tudo novo que você vê. E você, por exemplo, eu sou um cara curioso. Eu sou um cara assim que. Outro dia eu tava com meu irmão lá, a gente começou, sabe, esse negócio de inteligência artificial, essas coisas. Fantástico. E a gente criou uma música. E aí a música saiu muito legal. Daí a gente colocou assim: vamos colocar essa música para uma criança de 5 anos entender. Em 2 segundos. Ficou muito interessante. Ele consegue fazer isso. Aí, a gente falou assim, vamos colocar Deus e o Evangelho. Cara, foi assim algo profundo. Sim. Então, você imaginou que isso está criando assim, né? Fora da inteligência artificial que está vindo, né? Mas a nossa vida é tanta coisa, tanta informação, tudo que você, sabe, quer absorver. Como que nós podemos, como cristão, parar tudo isso, sabe? E voltar à essência, sabe? O que nós precisamos fazer como cristão para que nós possamos, assim, Deus, eu quero... Porque hoje em dia eu vejo assim, nós temos que nos encher, nós temos que ter, nós temos que ir para o túmulo cheio. Só que não é verdade, a gente tem que ir vazio. Com certeza. Jesus, ele foi vazio. Com certeza. Jesus, ele morreu na cruz e ele se esvaziou dele mesmo. Então, assim, nós estamos numa geração que é ao contrário, né? É o ter, e ele esquece de ser, né? Justamente. Então, assim, o que nós precisamos fazer? Eu diria que o problema nem em si não seria o conhecimento. O conhecimento, ele é importante. Ele faz parte justamente desse processo de amadurecimento, de crescimento, até mesmo de você se conectar até com o Pai. Sim. Né? Quanto mais você se aprofunda neste conhecimento, porque o conhecimento, no caso do Pai, ele vem justamente com esse relacionamento. Mas o conhecer, o saber, ele é importante. O problema é que, como nós estamos aplicando o nosso conhecimento, como nós estamos, na realidade, gerindo todos esses processos que são fantásticos. Por exemplo, se há 20 anos atrás, isso aqui seria uma utopia. É verdade. Se nós disséssemos, olha, nós vamos fazer algo dentro dessa estrutura, as pessoas diriam assim, meu Deus. Isso é loucura. Isso é loucura, entendeu? Então, sim, o processo, essa possibilidade de ampliarmos, né, não apenas estruturalmente as possibilidades de alavancarmos, né, a parte de evangelismo, a parte do próprio conhecimento, porque hoje a própria ciência, nós temos uma gama de possibilidades muito maiores, até mesmo de inteirarmos em coisas que até então nós não tínhamos. O problema é como nós estamos pegando tudo isso e a forma como nós estamos aplicando. E aí a gente esbarra num processo que é justamente esse da comodidade. As pessoas, na realidade, elas deixaram de entender que tudo isso que vem como esse processo evolutivo, tudo isso que vem como dentro dessa base de evolução, de crescimento, de conhecimento, isso não pode tornar-nos... eu estou procurando uma palavra aqui, mas a palavra seria estéreos. No sentido de deixarmos com que simplesmente a inteligência artificial faça um trabalho que, na realidade, deveria ser nosso. Então, até que ponto a nossa ética ou a moralidade ela não confronta com esse tipo de abertura, de nuance que nós damos
até mesmo para esse tipo de conhecimento e de uma gama de estrutura que nós temos. É fantástico, sem sombra de dúvida. Eu não sou contra a tecnologia. Eu creio que ela veio justamente dentro desse processo para inovar, para poder possibilitar justamente essa gama de possibilidades, até mesmo para lidarmos com uma geração que carece disso. Yeah. O problema é como nós vamos pegar esses elementos e trazermos dentro dessa modernidade e colocarmos isso de uma forma clara, simples, palavra como palavra, que é aquilo que faz parte justamente da proposta do teu podcast, que é o REL, né? O Raw. O RAW, que é a base, ou seja, fundamento. Se nós não temos aquilo que é o fundamento, tudo aquilo que nós construímos em cima daquilo que são as nossas suposições, vão se perder. Elas vão ficar frágeis ou susceptíveis a uma série de outras elucubrações que vêm justamente em cima do conhecimento. Porque o conhecimento ele não pode servir para destruir aquilo que é a base. Ele vem justamente para dar fundamento àquilo que nós já temos. Ou seja, naquilo que é aplicado ou naquilo que nós pegamos por percepção daquilo que nós vemos, ouvimos e lemos. E hoje, meu querido, as informações são inúmeras. Sim, nossa, demais. Minha cabeça, assim, eu sou uma esponja, eu absorvo. E eu gosto muito de ler. Quando eu vejo alguma coisa sobre Elon Musk, Marte, Sensacional. essas coisas me atraem, sabe? Por quê? Porque eu quero saber. Quando aparece aqui no Twitter, sabe? CNN, coisa política, alguma coisa, eu vou ler. Eu gosto de ler. Eu gosto de me inteirar o que está acontecendo, sabe? Mas uma coisa assim que eu vejo em Provérbios é a disciplina, né? A disciplina é uma coisa assim que o problema é que a gente não é disciplinado, não é? A gente tem tantas coisas, tecnologia, tudo isso, mas a disciplina eu vejo que ela é como o óleo que desenferruja a gente, sabe? Da gente poder estar voltando à essência, voltando àquilo que Deus, no meio de todas essas informações, de todo esse mundo, que hoje em dia até o carro anda mais rápido, não é verdade? A rodovia, você está aí 70, 90... Você falou algo que me trouxe à memória uma situação que ocorreu ano passado. Um carro da Tesla, ele saiu desgovernado, ok? E o motorista ele tentou controlá-lo e não conseguiu. Até que, depois de muito custo, ele se esquivando ali de várias situações, ele conseguiu controlá-lo. A pergunta é, de quem é a culpa? Quem vai se responsabilizar por todo esse processo? A grande questão hoje, justamente diante daquilo que é a amplitude desse conhecimento e das gamas de possibilidades que nós temos, é que muitas das vezes ele infere sobre algo que nós não pensamos, que é a responsabilidade. O indivíduo ele continua tendo responsabilidade sobre tudo. Porque tudo procede do quê? De uma mente brilhante. E quando a gente para pensar que a mente é onde se processa tudo, tanto aquilo que você aprende, quanto aquilo que você predispõe a usufruir daquilo que você já teve como base de conhecimento, ou seja, você vai começar a aplicar. Então, o grande X da questão é como lidarmos com a mente do indivíduo diante de tantas mudanças e diante de tantas situações que tornam, muitas das vezes, aquela mente susceptível a tantos ataques malignos. A mente, ela continua sendo o foco número 1 de Satanás. Porque ainda que se use a metáfora do coração, tudo processa na mente. Tudo aquilo que nós absorvemos, por aquilo que nós vemos, ouvimos, aquilo que nós tocamos, tudo é absorvido e se processa através da mente. Aquilo que muitas das vezes é canalizado na nossa alma é absorvido através da mente. A mente. Por isso que Romanos trata de que uma mente transformada ela consegue atingir alvos e ela consegue ir a patamares muito maiores do que qualquer época ou qualquer ponto que ele possa prescrever como sendo susceptível. Então, lidar com mente, lidar com entendimento, lidar com tecnologia diante de tudo aquilo que nós temos hoje, eu creio que é uma grande oportunidade para nós podermos ver a grandeza de Deus.
e até mesmo aquilo que Deus está nos proporcionando hoje, através justamente dessas possibilidades, a ampliação deste conhecimento e a aplicação. Porque o conhecimento, a sabedoria não é nada mais do que o conhecimento aplicado. Você adquire conhecimento, a sabedoria é o conhecimento aplicado. Então, as pessoas não estão sabendo hoje aplicar este conhecimento. Por quê? Porque são limitados na forma de pensar. Porque muitas das vezes não conseguem lidar com a tecnologia, ou muitas das vezes a tecnologia ela acaba tomando frente àquilo que deveria ser o controle meu e seu. Uau. Né? Então, é desafiador. É desafiador. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma grande ferramenta que nós temos hoje no campo do evangelismo, no campo realmente da divulgação da palavra de Deus e até dessa ampliação mesmo do conhecimento, sendo palavra por palavra. Uau, que legal isso, né? Isso é muito, muito profundo, né? Muito interessante. Mas me conta assim, como pastorzão aí, né? De estar pastoreando as ovelhas e conta um pouquinho da sua igreja. O que vocês... Well, a nossa igreja, nós começamos ali em Fort Myers e um pastor haitiano começou junto conosco. Hoje, esse pastor ele está com uma igreja grande. Ele ficou conosco durante 7 anos e meio. Nós conseguims trabalhar com ele durante todo esse processo. Hoje nós temos uma igreja haitiana lá em Fort Myers. Nós nos mudamos para cá, para Jacksonville. Hoje a nossa sede é aqui em Jacksonville. Quanto tempo faz que vocês estão aqui em Jacksonville? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Uau. 7 anos. Extremamente desafiador, porque é uma cidade extraordinária, né? Me parece que é a cidade que tem a maior parte territorial dos Estados Unidos. Ela é a 12ª maior É território. Em termos de território, não é em isso? território, é a 12ª. Aqui, se eu não me engano, aqui na Flórida, foi eleita a 2ª cidade melhor para se viver, depois de Tampa, não foi isso? Jacksonville é fantástico. É fantástico. O clima é maravilhoso. Ele não é tão quente como lá embaixo. Nós tivemos uma situação, depois da pandemia, muito atípica, né? E nós tivemos uma migração interna de pessoas que vieram do norte para cá. Então, cresceu muito Jacksonville. Sim, e com isso, os desafios automaticamente cresceram também. Né? E vieram muita gente, não apenas de outros estados, mas gente também vindo do Brasil, né? Justamente por causa dessas situações que nós sabemos, tanto política quanto econômica. Mas hoje, no contexto de igreja, o nosso trabalho é simplesmente nós focarmos palavra como palavra. Amém. Nós temos os cultos que são nos domingos, nas quartas-feiras nós temos as células, e a gente faz esse trabalho, na realidade, de discipulado, de consciência, de cristianismo, pregando a palavra, sendo palavra e como palavra. Então, é voltando mesmo a essas bases, a essência. é construindo a essência, construindo em cada um essa identidade do que é a identidade de Cristo em nós. Uau. Porque esse é o maior desafio diante de tantas coisas que se apresentam tão fáceis. Sim, verdade. Entendeu? Então, acaba que a gente, muitas das vezes, funciona como sendo aquele barquinho lá no oceano. Mas a gente tem certeza que, mesmo diante desses processos, nós temos seguido aquilo que é a direção de Deus. Que bênção. E essa direção que Deus tem colocado na nossa vida. Nas quarta-feiras vocês têm a célula, então. Temos as células. Então, hoje a gente está fazendo uma célula. Hoje nós estamos fazendo uma célula. A nossa igreja, na realidade, a maior parte dela se constitui de novos convertidos. Uau. Deus tem nos dado aí um trabalho árduo de tirar os carrapichos. E glória a Deus por isso. Né? A gente não se esquiva de forma alguma desse trabalho. E tem sido um trabalho muito gratificante. É porque eu creio assim, é legal. Eu lembro assim, quando eu vim do Sul, às vezes eu tenho saudade, às vezes eu coloco aquelas canções, sabe, que a gente cantava na igreja. Então, é legal o que vocês estão vivendo hoje, né, pessoas novas convertidas, aquele touch, né, tá sempre pessoas, né, isso é legal, porque vai chegar um tempo que a igreja cresce, que a gente sente saudade daqueles louvores. Né? Mas eu diria que a igreja ela vai experimentar agora o melhor momento em toda a história. Nós comumente ouvimos a seguinte frase: Jesus está voltando.
Mas essa é uma das maiores realidades nos últimos dias. Eu costumo dizer que o grande diferencial é intensidade e profundidade. As coisas estão muito mais intensas, estão muito mais profundas. E isso tem, de certa forma, mexido com o meu coração. E quando eu falo que a igreja vai viver um dos melhores momentos, porque a igreja está precisando se posicionar. Então nós vamos ter claramente o joio separado do trigo. Uau. Nós vamos ver claramente quem segue, quem não segue, quem é discípulo, quem não é discípulo. Quem verdadeiramente ama Jesus, a palavra, ama Deus de todo o coração. E quem de fato vive como base de uma conveniência. Porque nunca foi tão importante um posicionamento da igreja no atual século e nos dias de hoje como urge hoje a igreja se posicionar. E quando eu digo igreja, eu digo a respeito de você, de mim, todos nós que aqui estamos, as pessoas que vão nos ouvir e que entendem o evangelho justamente dentro desta forma. Uau. Então eu creio que a igreja vai começar a ser perseguida, já está sendo. É como se Deus ele tivesse aumentando o fogo, né? Com certeza. Para que o ouro pudesse ser purificado, não é mesmo? Certeza. Olha, Apocalipse 22:11. Continue injusto sendo injusto, imundo sendo imundo, o justo na sua justiça e o santo a santificar. Uau. Não é que esta palavra é um endosso para que o imundo possa ser mais imundo. É justamente no sentido, olha, vocês têm ouvido a palavra e vocês, mesmo diante da verdade, vocês têm escolhido outro caminho. Uau. Então nós estamos chegando num momento onde está se cada vez mais se estreitando. As pessoas não estão tendo mais esta possibilidade de ficar em cima do muro. Elas estão tendo que posicionar. E aí é onde que a gente está vendo essa separação tão nítida do joio e do trigo. A gente vê assim que está chegando um momento que se você falar sede santos porque Deus é santo, vai ser uma ofensa para muitas pessoas. Santidade hoje de maneira geral, principalmente aqui na América, vamos falar até mesmo diante daquilo que são os americanos, a igreja americana. Sim, claro. Atual, isso é algo totalmente antiquado. Sim. Ofende a pessoa. Que negócio de santidade? Por quê? Eu volto a repetir, porque os padrões éticos, morais e de santidade são nivelados muito para baixo. A pessoa vai na igreja de qualquer jeito, a pessoa está lá vivendo de qualquer jeito, mas conquanto que ela levante a mão naquele momento e esteja ali adorando e dizendo e pensando que está adorando a Deus, mas depois que ela sai, ela continua vivendo uma vida medíocre, uma vida de pecado, uma vida sem confissão, sem arrependimento. A igreja não prega mais sobre arrependimento. Outro dia eu tava com um rapaz, ele falou assim, eu não quero mudar meu estilo de vida. É isso aí. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. E eu, ok, a gente respeita, né? A gente não... Quem somos nós para condenar? Mas eu estava em casa e eu estava um tempo com Deus assim, sabe? E me voltou essa palavra que esse rapaz me falou. Aí Deus falou, eu senti claramente o Espírito Santo de Deus falar no meu coração assim, não tem problema você aceitar do jeito que ele é. O maior problema ele vai ser ouvir de mim, nunca te conheci. Uau, cara. Quando eu ouvi isso do Espírito Santo de Deus, cara, eu falei assim, cara... Isso vai ser mais dolorido, porque tudo bem, me aceita do jeito... Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Tudo bem, podemos te aceitar. Só que o grande diferencial, e aí é onde a gente entra justamente nessa mentalidade da hipergraça, onde se aceita tudo, e da igreja inclusiva, de fato, o evangelho, nesse sentido, ele não é inclusivo nesse sentido. Porque, ao mesmo tempo que ele abre para que todos os pecadores venham, mas você não pode continuar. Não pode. Esse é, na realidade, o grande lema dos dias atuais. Porque o evangelho da hipergraça, da supergraça, ele diz, você é aceito por Deus da forma como você está, do jeito que você está, e você vai ser salvo do jeito que você está. Afinal de contas, Deus é amor. E aí, nos atributos de amor, misericórdia e graça, você destitui o juízo, a justiça de Deus. E esse é o grande abismo, na realidade, que nós estamos vivendo nos dias atuais. Porque se aceita tudo. E aí, na realidade, se nivela esse evangelho de acordo com esse pensamento retrógrado, totalmente antibíblico, que as bases não são a palavra de Deus. Então, assim, o grande X da questão é justamente onde nós esperamos chegar como igreja, como povo que proclama
uma palavra, até quando esta palavra ela está sendo genuinamente palavra, sendo palavra de Deus. Eu vejo assim que Deus, o desejo maior do coração de Deus é que nós venhamos ser como Cristo é, né? Temos a identidade em Cristo Jesus. Porque a gente tá tão perdido tentando encontrar essa identidade, sabe? Fica assim, culto e Agora, identidade. como é que alguém vai conhecer a identidade se ele não conhece nem a si próprio? Yeah. Eu creio que o primeiro passo para que você possa conhecer a identidade de Deus na sua vida e o que você representa em Deus é você conhecer o abismo que está dentro de você. Por isso que a Bíblia ela nos convida a todo momento para olharmos para nós mesmos, a fazer este autoexame, examine o homem a si mesmo. A Bíblia, de fato, ela não te convida a examinar a vida do outro. Não, é verdade. Ela te convida a um exame próprio, um autoexame. Tanto é que o salmista ele fala, né? Esquadrinha, ó Deus, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Não, e quando ele diz sonda-me, ó Deus, essa palavra em hebraico ele quer dizer traga à tona tudo aquilo que está encoberto. Essa é uma oração que muitas das vezes poucos vão orar. Porque trazer à tona o que está encoberto vai, na realidade, revelar muitas das vezes caminhos, escolhas e pensamentos que são muitas das vezes obscuros aos olhos ou aos ouvidos de quem está ao redor, mas que nada escapa ao olhar e ao conhecimento de Deus. Uau! Aí é que está a chave, aí que está de você, quando você começa a orar dessa maneira. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque Deus, eu tô podre aqui, eu tô precisando da tua graça. Eu pisei no tomate de novo, né? Não é verdade? Então, assim, e aí a gente vê também um outro cara que a gente vê é o republicano, né? Que ele chega assim, cara, eu pequei, Deus, eu errei. Então, eu creio que essa é a chave da gente encontrar a verdadeira identidade. Mas essa consciência da miserabilidade, do pecado, é só isso. Porque foi o que aconteceu comigo, El. Foi justamente naquele momento que eu te narrei, que eu tive ali, que eu tive a consciência, meu Deus, eu estou ferindo a tua santidade. Eu não posso mais enganar a mim mesmo. Eu não estou enganando, não é uma multidão, não estou enganando, não é a minha família, não é as pessoas que esperam algo de mim. Eu estou enganando a mim mesmo. Uau. E estou me privando, na realidade, daquilo que é o melhor de Deus na minha vida. Eu não consigo mais. Então, você ter essa identidade, você só consegue, em primeiro lugar, se você faz essa autoanálise. Essa, como diziam, né, a retrospectiva. Você tem que fazer essa retrospectiva da sua vida, examinar. E quando você começa a examinar a si mesmo, você começa a enxergar coisas que até então você teria medo a priori, mas que é necessário. Porque sem isso não há mudança. Sem isso não há regeneração. Sem isso você não vai entender o que é esse processo. Quando o próprio Cristo diz, aquele que é nascido da carne é carne, mas que o de espírito é espírito, que ele está falando em Nicodemo, importa-vos nascer de novo. Essa consciência que vem justamente da mudança, dessa metanoia de mente. Isso é um processo que é necessário. Sem isso, nós não vamos conseguir entender o que é preciso para criarmos essa identidade nessas pessoas que carecem tanto da presença de Cristo. Verdade, verdade. Então isso... Sabe, é legal que a gente se olhar para nós mesmos. Né? Até nesses tempos que a gente vê, né, pessoal muito... eu estive em Boston outro dia e eu vi muita propaganda a respeito de saúde mental. Muita propaganda. Muita. Até dentro do aeroporto, sabe? Muito. Uma coisa que eu acho interessante é que a pessoa, quando ela se identifica, né? Que eles falam, né? Quando você sabe que você quer ajuda, aí que começa o processo de ajuda. Sim. Então, que isso eu acho legal, por causa que você só vai receber a cura, a transformação, quando você voltar onde você caiu. Essa é a palavra, essa é a chave. Né? Esse é o... Voltar justamente... É aquilo que Apocalipse fala. Volta. Volta às práticas das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. Porque aí não é simplesmente lembrar de onde caiu. Arrependa-te. O arrependimento ele é fundamental dentro desse processo. Então, o problema é que hoje, dentro dessa facilidade de evangelho,
onde nós colocamos o homem como centro. E nós colocamos Deus como se fosse simplesmente mordomo. o mordomo, aquele que é totalmente absurdo. É verdade. Entendeu? Então a gente cria uma geração de Senhor. lunáticos, uma geração, na realidade, de zumbis espirituais. Que eles não têm verdade. percepção nenhuma, na realidade, do que é o evangelho. E não tem por quê. Porque aqueles que têm o poder de preconizar a palavra o fazem de forma distorcida. Uau. Não tem, na realidade, o carinho, o amor, não tem o compromisso com a palavra por sendo palavra. Simples. Prega a palavra por palavra. Você já está cumprindo aquilo que é a vontade de Deus. A grande comissão, né? A grande comissão, pregue. Ide por todo mundo. E né? pregai. E pregai. O problema é aquilo que pregam, o problema é o propósito que há por trás É disso. verdade, é verdade. Entendeu? Então temos que voltar à essência em Deus. Essência é a base de tudo. E eu creio, sabe, que quando a gente só vai descobrir a nossa identidade é quando a gente realmente voltar, né? Voltar ali onde a gente caiu, que ali é o processo, né? O processo de que Deus vai estar revelando quem Ele é em nós, né? Porque eu creio, sabe, que a nossa vida, a nossa essência está ligada nele. Totalmente. Totalmente nele. A própria criação, ela diz respeito a isso. Todo o processo bíblico, histórico, que nos conduz, né, a várias histórias de Gênesis, Apocalipse, ele fala a respeito disso. Mas sempre centralizando quem? A identidade de Cristo. Cristo é o foco. Cristo é o centro. Cristo é o objeto central da nossa identidade. O que é ser discípulo? É ser parecido com quem? Cristo. Ou seja, a nossa identidade nele. É como se você visse a tua imagem no espelho, mas o que de fato reflete é Cristo. Uma coisa muito interessante que eu vi um judeu falando um ditado assim, a respeito de que é muito interessante, porque ele fala assim que os discípulos, eles andavam atrás de Jesus. E quando Jesus andava por aquelas estradas de poeira, tudo, aquela poeira vinha neles, a ponto de que dos pés dele... Você sabe como isso é profundo, sabe? Por quê? Porque quando aquela mulher veio e quebrou aquele vaso e se lançou nos pés de Cristo, sabe? Aquilo fez com que o ambiente se transformasse. Sim. Então, quando o judeu fala assim que os discípulos, eles se agraciavam de ter a poeira dos pés de Jesus, ser coberto pela poeira dos pés de Jesus, sabe? Isso é tão... Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, isso é tão profundo, porque mostra que nós simplesmente somos servos. E Deus, sabe, nos dá o privilégio de sermos chamados de filhos. Não é verdade? Então, assim, isso é profundo, é maravilhoso. Well, você sabe o que eu costumo dizer? Que, até voltando a essa questão do pastorado, ainda que eu seja um pastor, eu não deixei de ser uma ovelha. Uau. E essa consciência, justamente, que eu tenho como sendo ovelha de Cristo, ele como supremo pastor, é que faz com que eu não haja como um pastor insensato. Porque eu necessito tanto quanto qualquer ovelha da direção do bom pastor. O grande problema é que, se nós desassociarmos a nossa identidade, até mesmo em relação ao próprio pastoreio das nossas ovelhas, eu sou uma ovelha. A minha identidade é construída em Cristo como, em primeiro lugar, como ovelha. Não é como pastor. Então, para que eu nunca perca a minha essência, eu tenho que sempre ter a consciência de que eu nunca deixei de ser uma ovelha. Se nós não vamos continuar criando gados. Uau. Nós vamos continuar a simplesmente achando que nós estamos fazendo algo para o reino dele, nós estamos fazendo para o nosso reino. E aí a oração vem, o teu reino não é o reino dele, é o nosso reino. E a gente está achando que a gente está fazendo algo para Deus e de fato não está. E aí está acontecendo esse tanto de coisas, esse misto, essa lambança que a gente está vivendo aí. E não é o lugar que fazem as pessoas, mas são pessoas curadas que qualquer lugar que elas estejam, elas vão gerar fruto. Uau, é isso que você falou, não é o lugar que faz as pessoas, mas as pessoas que fazem o lugar.
pessoas curadas. Porque Porque- se você não tiver uma mente curada, você não vai fazer lugar nenhum. Yeah. Você só vai mudar de lugar. Você só vai mudar de espaço. É verdade. Você vai continuar carregando as suas mazelas, as suas Quem neuras. sabe vai piorar o local. Com certeza. Mas é justamente, hoje você está criando um monte de crentes sorumbáticos, depressivos, porque você coloca expectativas neles, que muitas das vezes em Deus, de forma alguma ele estabeleceu, e aí quando não são atendidas, eles se frustram, e aí eles se frustram com Deus, se frustram com a igreja e se frustram com todo mundo. Uau. E é isso aí. Por quê? Porque você está criando um monte de neurose psicopática em muitos crentes devido a esse tipo de evangelho que é pregado. Porque a expectativa do homem é no homem, né? No homem. Mas não em Deus. Não, homem. E aí a gente vai girando em cima desse ciclo vicioso. E a gente acha que está fazendo algo e construindo algo e a gente não está. E a identidade que precisa ser construída em nós, que é a identidade do caráter de Deus, daquilo que Deus é. Deus é santo. Deus é santo. Isso é algo que tem que permear os nossos pensamentos. O ponto central da identidade de Deus é que Ele é santo. Uau. E quando eu entendo essa identidade que Deus é santo e eu quero ser parecido com Ele, eu não posso querer outra coisa a não ser parecido com Deus em santidade. E ainda que a Bíblia diga, né, que nós devemos, né, ser santo como Ele é santo, eu sei que enquanto eu estiver dentro desse contexto de terra, eu não vou conseguir, mas é nesse sentido, progrida. Progrida na vida. Não seja o mesmo. Progrida na fé. Progrida nas expectativas. Progrida na forma de pensar, de agir. E quanto mais eu progrido, quanto mais a identidade de Cristo é construída dentro de mim, dentro das minhas emoções, dentro do meu pensamento, mais as minhas ações vão se tornando dentro dessa identidade, que é o propósito original do Éden. Uau. É verdade. Simples assim. Simples. Simples. É verdade. É muito simples. E a gente vai andando nesse ninho de mafagafa, onde nada é nada. O evangelho é simples. simples. Nós é que complicamos tudo, na É verdade. simples. E aí é que eu falo, sabe, Deus deu essas ferramentas, como tem te dado, meu querido. Como tem te dado essas ferramentas tão preciosas. Eu pude conhecer hoje, dentro da nossa conversa, até antes de nós iniciarmos o programa, um pouco da tua história, e fascinado por aquilo que Deus tem colocado no teu coração, fascinado Amém. por aquilo que Deus tem proporcionado através justamente dessa grandeza do conhecimento que você tem se aprimorado cada dia mais. Amém. Então, querido, continue fundamentado nisso, sabe? Procurando realmente trazer essa identidade de Cristo Glória a Deus. em vários grupos, os quais muitas das vezes outros não vão ter a oportunidade, mas você está tendo. Seu trabalho é fantástico, meu querido. Obrigado. E Obrigado. conte conosco nessa parceria. Amém. E somos um Amém. por Ele e tão Glória somente a por Ele. Deus. Glória E a a Deus. glória e a honra continuam sendo dele. Isso é precioso, precioso. Mas, e conta um pouco da sua família, seus filhos. Oh, meu Eu sei que Deus. a gente conversou sobre Oh. o Eduardo, pastor Eduardo, Deixa eu igreja. Mas vamos lá, conversar que é o que é mais precioso para você, né? Que eu creio que é a sua família. Olha, Deus ele é tão especial naquilo que ele faz, porque nesse processo da minha vida, alguns fantasmas voltaram. E eu consegui, através justamente dessa maturidade, dessa identidade de Cristo formada em mim, perseverar, permanecer íntegro à palavra e ao meu chamado. Mas não foi os fantasmas da ópera, não. que Não, voltaram. foram muito piores do que os fantasmas das óperas. Porque o que acontece é que nós sempre vamos ser testados. E foi justamente nesse íntere, quando eu abri mão de tudo, que aconteceu o maior teste da minha vida. E eu posso dizer que eu permaneci íntegro diante do Senhor. Eu continuei absorvendo a palavra Glória e, a ao Deus. mesmo tempo, dando a palavra. E foi quando Deus me deu essa oportunidade tão linda de conhecer a minha esposa, Gisele. Ela é jornalista, né? Eu fiquei sabendo. Sim. Eu tô Esperou- sabe, na expectativa Ela de ter esperou ela aqui no programa. 7 anos. Então, assim, nosso encontro foi um encontro muito lindo que Deus fez. E nós temos aí a Grace como fruto desse amor. Eu tenho o Isaac e a Bebel também. Então, assim, é uma família linda. É uma família, assim, que ela
está aí para o louvor e a glória de Deus. E Você tudo é um aquilo. paizão, né? Paizão, eu amo. Você já viu ali minha filha correndo lá no mercado? Como é que funciona? É uma benção, é uma benção. É a herança do Senhor nas nossas vidas. Que bênção. Que Eu amo bênção. família. E por causa de família, justamente desse conceito, que é um conceito bíblico e que faz parte do coração do Pai, é que também me deu força para que eu abrisse mão de tudo e não cometesse os mesmos erros que outrora eu havia cometido. Uau. A consciência do que é o projeto de Deus como família. Quando você né? tem a consciência da identidade de Deus na tua vida, meu irmão, tudo aquilo que é o entorno, família, trabalho, tudo aquilo que faz parte do teu contexto de vida vai se agrupando. Não tem como. A identidade aqui formada em você, ela vai automaticamente sendo influenciada no seu modo de agir, no seu modo de falar. E tudo aquilo que é o entorno, ele vem como parte dessa identidade. As suas escolhas vão ser parte da identidade de Deus. E é isso que aconteceu. Tudo aquilo que foram as minhas escolhas começaram a ser a parte da identidade, porque não era eu, era ele. Uau. Era a vontade dele. Então, Sabe pronto. quando você dá esse exemplo, me lembra assim, Davi lutando com Golias, sabe? Eu creio, sabe, que Deus estava atrás de Davi, assim, vai lá, meu filho, vai lá, lança, Vai lá. vai lá. Olha o tamanho da testa dele. Então é isso, sabe? Quando você tem essa identidade em Deus, porque Davi ele tinha uma identidade em Deus, né? E quando você tem essa identidade em Deus, as coisas, não porque você que é o centro, mas porque Deus ele tá ali como paizão, né? Vai lá, meu filho. Isso mesmo. As coisas começam a atrair, né? Sim, sim. Vem o business, vem, sabe, família. Esse valor que a identidade em si das pessoas elas estão perdendo. E é tão interessante porque eu olho minha vida hoje, a vida da minha família, é tudo aquilo que nós construímos por um propósito. As pessoas que nos conhecem aqui em Jackson, conhecem ali o mercado, o Brasil deles, sabem que o nosso coração é um coração missionário. Glória a Deus. Quando Deus nos deu ali aquele mercado, não foi simplesmente para que fosse o nosso sustento, foi para que através daquilo ali nós pudéssemos gerar vidas, Glória a identidade de Cristo nas vidas. Hoje ali, quantas pessoas que chegam, se assentam ali e a gente ali está evangelizando, falando do amor, aconselhando. Isso é bênção. É bênção, meu irmão. Bênção demais. Isso não tem preço. Yeah. Sabe? A gente poder ajudar outras pessoas, né? Até mesmo em relação a essa parte mesmo, né? Do próprio sustento ali. E eu sou testemunha, porque eu vi Deus alargando as tendas de vocês. Amém. Eu quase não vou muito no mercado brasileiro. Tipo assim, eu fiquei um ano aqui e eu não fui, mas aí eu fui no seu mercado ali, eu lembro que era pequenininho. Sim. Eu tive o privilégio de ver. Agora eu vendo Deus alargando as tendas. Hoje é um shopping, né? Tem tudo dentro. Isso, é muito bom estar ali. A comida é maravilhosa. Mas você sabe, El, se não é por louvor e a glória de Deus, não vale a pena. Não vale a pena. E tudo que nós construímos até hoje na nossa vida, tudo que eu construí, foi justamente em cima disso. Por isso que eu fui capaz de abrir mão de tudo aquilo que eu tinha para que Cristo fosse tudo realmente da minha vida. Glória a Deus. Porque se Jesus, ele não é tudo, nós vamos continuar achando que temos tudo e somos tudo, e de fato não somos nada e não temos nada. Yeah. Então, ou ele de fato é tudo na nossa vida, e aí ele constrói o tudo dele. E o tudo de Deus não é simplesmente você ter algo, Não. ok? Porque hoje eu tenho aquilo ali, mas as pessoas que conhecem, que convivem conosco, eu tenho um sócio hoje lá no mercado, que tem sido uma bênção também nas nossas vidas, mas tudo que nós construímos foi com propósito, tem sido Glória a nesse Deus. propósito. Nós não deixamos esse propósito. Eu nunca deixei de ter na minha essência o Eduardo Itaboraí, o pastor, as pessoas, tanto que vocês veem que as pessoas chegam lá, todo mundo chega, pastor, Mas pastor. e aquele negócio que você falou, que quando você nasceu era o sorriso, realmente a gente chega ali, você está sorrindo para as pessoas. Você está assim, e o seu sorriso Isso muitas é vezes contagiante. nos constrange, porque a gente chega ali assim, uau, eu quero esse sorriso, eu quero essa alegria, sabe? Isso é maravilhoso. Isso é a identidade de Deus em nós, Yeah. Joel. E Yeah. só Ele pode fazer isso. Amém. E quando você entende que você necessita mais e mais e mais dessa presença dele, da direção dele, porque ele diz, Yeah. esse é o caminho, andai por ele, não há outro. Não há outro. Então a identidade de Cristo em mim, ela me faz entender que eu tenho que obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E eu não quero mais sacrificar nos meus anos de vida.
Eu não quero E sacrificar. a gente nem tem não muito quero, tempo, não né? A gente tem, não tem muito tempo. Não tem. É. A Bíblia diz que a nossa vida é como um fôlego, um sopro. Yeah. Algumas pessoas podem até ter um fôlego maior e conseguir sustentar aí o sopro por um bom tempo, mas o fato é que ele vai acabar. É E a verdade. gente não sabe quando. Uhum. Se é agora, você que me ouve, Yeah. pode ser agora. Pode ser daqui a 10 minutos, quem sabe pode ser amanhã. Yeah. O fato é que eu tenho que estar preparado. Uhum. Porque a coisa mais certa na vida é que Jesus, ele vai voltar. E que se ele voltar, e que se ele não voltar antes, eu vou morrer. Yeah. E eu morrendo, como que fica? Uhum. Para onde eu vou? Yeah. Porque no momento em que nós fechamos os nossos olhos, ali é determinado aquilo que vai ser a nossa eternidade. Yeah. Onde vamos passar a eternidade? Você falando em tempo, me lembrou que outro dia eu estava no aeroporto aqui em Jacksonville, indo para Boston, e aí eu parei assim, eu vi um outdoor, ali, aqueles outdoor que tem dentro do aeroporto, né? Aí tinha um senhor de idade, e aí estava escrito assim, eu estou procurando um care, né? Que é um local, Sim, local. de ajuda, né? Sim. Para que eles possam me acrescentar mais alguns anos da minha vida. Tipo assim, aí eu fiquei olhando assim e falei, uau. Não, aliás, eu É vi como se a gente soubesse que a gente vai estar... um filme muito interessante, é um filme que está agora na Netflix chamado Paraíso. Eu assisti ele ontem. Ele fala a respeito justamente dessa tecnologia e eles estavam pegando, através dos DNAs, anos de vida das pessoas e transferindo para outras. E aí era justamente isso. Com quanto tempo você quer viver, mas vivendo bem? Então, é como se fosse assim, olha, você vai me dar aí 20 anos de vida, e eu vou te dar aí 15 milhões. Aí você fala, ok, eu vou perder 15 anos de vida, mas eu vou ganhar 15 milhões. E mesmo eu tendo aí, vamos dizer, uns 50 anos, e eu tinha 30, vamos dizer que 20, aí eu vou com 50, mas com o dinheiro que eu tenho, eu vou ver com muito mais qualidade. É o ter. Yeah. É E verdade. aí, no filme, acontece várias situações onde as pessoas entendem que não era, na realidade, algo palpável. Que todo esse negócio em cima de vidas... Talvez a pessoa tinha 20 anos mais um dia, ela vendeu os 20 Vendeu anos. os 20 anos, entendeu? Mas assim, é muito interessante, porque isso traz justamente a realidade daquilo que as pessoas procuram. As pessoas procuram ter, as pessoas procuram possuir e não ser. E quando eu sou em Cristo, eu sou nova criatura. Quando eu sou verdadeiro em Cristo, eu entendo, na realidade, o meu mundo não como sendo este mundo, mas como um mundo, na realidade, que é um mundo ao qual Deus me preparou, é uma eternidade. Então, toda a minha vida, todo o meu fluxo existencial, ele vai caminhar para isso. Entendeu? É justamente... A gente já não canta mais, sou forasteiro aqui. Isso não faz mais parte dos nossos refrãos. Né? Você não canta, você não fala, eu espero a cidade santa. Não, as pessoas esperam ter, Sim, possuir. ao agora. Mas não é por quê? verdade? Porque a identidade de Cristo, enquanto Cristo é formado em vós, e quando Cristo é formado em nós, é diferente, meu irmão. É verdade. A propositura, o propósito, o entendimento. E isso só se dá com uma mente transformada. Por isso que, volto a repetir, Romanos 12, 1 e 2 é o ponto central. Transformai-vos pela renovação do Glória a entendimento. Deus. Entendimento, Yeah. transformação, metanoia, possibilidades. Amém. Pastor, tem sido uma benção essa conversa. Amém, meu querido. E tem sido muito gratificante, né? O objetivo mesmo é não ter, mas ser. A essência é o ser, né? No ser a gente encontra a nossa identidade. Amém. E essa identidade é como Deus nos criou, né? Porque Deus, ele fala que antes de se formar no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Então, assim, é o ser, né? É isso que a verdadeira identidade, a gente se encontra em Deus. Amém. Tem sido uma bênção. Eu quero que você volte mais. Amém. Né? Quero ter você aqui nesse... Vou trazer a minha outra metade. Ótimo, ótimo. Eu tô assim, né? O Vitor falou, ó, ela também é repórter. Eu falei, oh, maravilhoso. Quem sabe ela vai fazer a entrevista aqui comigo. Amém, amém. Homem de Deus. É o que Amém. privilégio te conhecer. Amém. Olha, muito privilégio. bom, muito Amém. bom mesmo. Muito obrigado por essas palavras Eu que agradeço, sábias. meu irmão. Eu creio, sabe, que pessoas vão estar
nos assistindo, pessoas vão estar assistindo esse podcast e que você possa compartilhar, com outras pessoas para que essas palavras de sabedoria alcancem, em nome do Senhor Jesus, alcancem aqueles que hoje estão perdidos, sem uma identidade. E eu vejo assim, né, quando eu coloco as luzes aqui no estúdio, eu vou conectando na tomada, né, para que ela possa ter luz. Né? Então, assim, nós somos como uma lâmpada. Amém. Então, nós precisamos conectar em Deus. Porque quando nós conectamos em Deus, nós brilhamos. Amém. Eu falo assim, nossa, o seu estúdio aqui, a iluminação é muito bom, tal, mas sem essas luzes aqui, eles vão ouvir a nossa voz. Vai ser nada mais que um ambiente. Isso mesmo, é verdade. Então, assim, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor te alcance através dessas palavras, sabe? Porque isso aqui, o podcast é um altar a Deus. Amém. Nós levantamos um altar para que nós venhamos falar para as próximas gerações. E eu não vou me cansar, sabe? Eu não vou me cansar. Até que eu tenha voz, homens vão sentar aqui e vão estar ministrando, sabe? Para as próximas gerações, para que a identidade de Cristo venha a ser formada nessa próxima geração. Então, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado por você estar assistindo. Compartilha com mais pessoas. E, Pastor Eduardo, muito obrigado. Te amo. Deus abençoe. Eu te amo também, cara. Olha, obrigado, meu irmão. Conte conosco. Eu creio, sabe, que Deus ele não une pessoa. Ele une o propósito. O propósito. Então, nessa noite, sabe, nesse momento, um propósito de Deus, sabe, foi de estar a gente sentando aqui e falando do reino. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado mesmo. Tenho que agradecer. Deus te abençoe abundantemente a sua vida. E você tem alguma palavra para alguém aí do podcast? A última palavra que você possa estar para essa câmera aqui, ó. O maior desafio que nós temos hoje é entender quem de fato nós somos em Cristo. Permita-se hoje fazer essa autoanálise, enxergar dentro de você, muitas das vezes, esse abismo de identidade que se revela, muitas das vezes, as nuances daquilo que nós supostamente imaginamos que podemos ser ou que somos e que de fato não somos. Permita caminhar dentro das suas emoções, na sua mente, dos seus pensamentos e enxergar justamente esse acúmulo de informações, de necessidades, de tantas coisas que muitas das vezes nós absorvemos diante do nosso fluxo existencial e que é preciso hoje esse esvaziamento. Sem esvaziar, sem se render, sem ter o entendimento de que é preciso se dispor de você mesmo para que a identidade de Cristo seja gerada na sua vida, no seu interior, a gente vai continuar brincando de ser crente e não vai chegar a lugar nenhum. Então, para isso, eu tenho que me esvaziar, me anular. Não é menos de mim, não é nada de mim, para que Cristo seja tudo em mim. Amém. Amém. Amém? Amém, pastor. Deus te obrigado. abençoe, querido. Muito obrigado. E nos vemos no próximo. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau.